Existe uma pergunta que provavelmente quase ninguém faz. Como uma empresa tão grande como Rockstar, conhecida por lançar várias franquias de jogos conhecidos, conseguiu lançar um dos seus melhores jogos de corrida para um portátil, e mesmo assim, deixar essa obra praticamente desaparecer da memória dos jogadores? E nesse vídeo, você vai entender como uma gigante como a Rockstar criou um jogo tão inesquecível que marcou gerações no portátil da Sony. Quando mencionamos a palavra Rockstar, nossa mente automaticamente lembra de GTA San Andreas, GTA 4, Bully, Red Dead Redemption ou Max Payne e outros diversos games lançados pela indústria. São jogos que marcaram gerações e venderam milhões ou até bilhões de cópias na época. Mas existe uma obra-prima da Rockstar que parece ter sido engolida pelo tempo. Um jogo que conseguiu colocar uma cidade inteira na palma das mãos dos jogadores. Um jogo com dezenas de carros licenciados como motos, corridas ilegais, personalização completa, mundo aberto, velocidades absurdas e gráficos que em 2008 pareciam impossíveis para um videogame portátil da Sony na época. Estamos falando de Midnight Club LA Remix, lançado exclusivamente para o PlayStation Portable, conhecido por muitos como PSP. Enquanto o mundo inteiro estava olhando para GTA 4 e para a nova geração de consoles, esse pequeno gigante chegava silenciosamente às lojas, sem fazer muito barulho, sem grandes campanhas, sem receber o reconhecimento que realmente merecia, e talvez esse tenha sido o maior erro da Rockstar, porque muitos jogadores nunca descobriram o que esse jogo realmente era. Hoje, quase 20 anos depois, poucas pessoas lembram dele. E quem nunca jogou dificilmente imagina que um PSP fosse capaz de rodar algo tão impressionante. Mas afinal, como a Rockstar conseguiu colocar um jogo desse tamanho dentro de um console portátil lançado em 2004? Será que essa versão era apenas um port do PlayStation 3? Quando o Midnight Club L, a Remix foi lançado para PlayStation 3 e Xbox 360, em outubro de 2008, a Rockstar San Diego mostrou ao mundo um dos jogos de corrida mais ambiciosos da geração. Os gráficos eram impressionantes para a época, a iluminação mudava conforme o horário, os reflexos brilhavam na lataria dos carros e o trânsito deixava cada corrida imprevisível. Parecia impossível levar aquela experiência para um portátil. Se a Rockstar simplesmente copiasse o jogo do PlayStation 3 para o PSP, ele nem conseguiria iniciar. O portátil não tinha memória suficiente para carregar uma cidade daquele tamanho, não tinha potência para processar tantos veículos ao mesmo tempo, nem espaço para armazenar todos aqueles arquivos. Foi então que os desenvolvedores tomaram uma decisão inteligente. Em vez de tentar fazer um simples port, eles criaram uma versão própria, uma versão feita especialmente para o PSP. Isso mudou completamente o projeto. Eles passaram meses reconstruindo praticamente todo o jogo pensando nas limitações do portátil. Cada rua foi revisada, cada prédio foi simplificado, cada textura foi redesenhada, cada carro precisou ser adaptado. Tudo isso sem perder a identidade de Midnight Club. Era como construir uma miniatura perfeita de uma cidade gigante. Hoje estamos acostumados com celulares que possuem 8 ou até 12 GB de memória RAM, mas o PSP possuía apenas uma pequena fração disso. Era pouca memória para armazenar. Cidade, carros, trânsito, inteligência artificial, efeitos sonoros, física, interface, música, tudo precisava caber ao mesmo tempo. Então a Rockstar utilizou uma técnica chamada streaming de dados. Na prática, o jogo carregava apenas a parte da cidade que estava próxima do jogador. Enquanto você dirigia, o PSP ia descartando áreas que ficaram para trás e carregando lentamente as próximas ruas. O jogador quase nunca percebia isso, mas nos bastidores, o console estava trabalhando sem parar. Era um verdadeiro malabarismo tecnológico. Talvez a parte mais impressionante seja esta. Mesmo com todas essas limitações, Midnight Club LA Remix continuava sendo um jogo de mundo aberto. Você podia simplesmente sair dirigindo, explorar ruas, encontrar desafios, descobrir atalhos, passear pela cidade sem obrigação nenhuma. E isso era algo extremamente raro em um portátil naquela época. Enquanto muitos jogos utilizavam menus para escolher corridas, Midnight Club deixava você viver dentro daquele mundo. Era exatamente essa liberdade que fazia o jogo parecer um verdadeiro console de mesa. Mas a Rockstar ainda não estava satisfeita.
ela resolveu fazer algo que ninguém esperava. Em vez de apenas reduzir o jogo, ela adicionou ainda mais conteúdo. E foi isso que transformou Midnight Club LA Remix em uma versão única. Na indústria dos games, existe uma palavra muito conhecida, port. Ela é usada quando um jogo é simplesmente adaptado de uma plataforma para outra. Na maioria das vezes, isso significa perder gráficos, conteúdo e recursos. Mas com Midnight Club LA Remix, a Rockstar decidiu seguir outro caminho. Ela não queria entregar aos donos de PSP apenas uma versão reduzida. Ela queria criar uma experiência que tivesse identidade própria, e foi exatamente isso que aconteceu. Logo ao iniciar o jogo, fica claro que estamos diante de algo muito maior do que uma simples adaptação. A base continua sendo a cidade de Los Angeles, inspirada na versão dos consoles de mesa. Mas a Rockstar foi além. Ela trouxe de volta uma cidade que muitos fãs já conheciam. Sim, galera, a cidade de Tóquio. Essa cidade havia aparecido em Midnight Club 3, Dub Edition Remix, mas ficou de fora da versão de PlayStation 3 e Xbox 360 de Midnight Club Los Angeles. No PSP, ela retorna totalmente jogável. Isso significa que o jogador não recebia apenas Los Angeles, recebia 2 mapas diferentes, 2 atmosferas completamente distintas. Enquanto Los Angeles oferecia avenidas largas, rodovias e grandes cruzamentos, Tóquio entregava ruas estreitas, curvas fechadas e um ritmo muito mais técnico. Na prática, era quase como ganhar 2 jogos em um só. Se existe uma coisa que sempre definiu a franquia Midnight Club, foi a paixão pelos carros. E isso continua presente aqui. Depois de tudo que vimos até agora, fica difícil acreditar que Midnight Club LA Remix tenha desaparecido da memória de tantos jogadores. Ele tinha gráficos impressionantes, mundo aberto, carros licenciados, motocicletas, customização profunda, 2 mapas, uma campanha completa e ainda demonstrava do que o PSP era capaz. Então, o que aconteceu? A resposta não está apenas no jogo. Ela está no momento em que ele foi lançado. O ano era 2008. A indústria dos games vivia uma verdadeira revolução. A Rockstar estava completamente focada em um único título. O lançamento de GTA IV foi um fenômeno mundial. Jornais falavam sobre o jogo, programas de televisão comentavam. Milhões de jogadores aguardavam ansiosamente para explorar Liberty City e, naturalmente, toda a atenção da mídia ficou voltada para ele. Enquanto isso, Midnight Club LA Remix chegava ao PSP de forma muito mais discreta, sem o mesmo investimento em marketing. Existem jogos que entram para a história porque venderam milhões, outros porque revolucionaram uma indústria inteira, e existem aqueles que permanecem escondidos, esperando o momento certo para serem redescobertos. Midnight Club LA Remix pertence exatamente a essa última categoria. Ele não foi o maior sucesso da Rockstar, não recebeu continuações, não ganhou remasterizações, mas deixou uma marca importante para quem teve a oportunidade de jogá-lo. Hoje, quase 2 décadas depois, ele continua impressionando, não apenas pelos gráficos, nem pela velocidade, mas pelo simples fato de existir, porque colocar um mundo aberto desse tamanho dentro de um PSP parecia impossível. E, ainda assim, a Rockstar conseguiu. Talvez esse seja o verdadeiro legado de Midnight Club, mostrar que grandes experiências não dependem apenas de hardware poderoso. E Midnight Club LA Remix merece, sem dúvida, ser lembrado como uma das maiores joias esquecidas da Rockstar Games. We'll sneak on through the main